Estamos de volta e a gente vai continuar a nossa conversa com o professor Linhares Neto. Vamos discutir agora, professor, agora não mais na perspectiva mais do Estado, do poder, mas vamos perceber ou vamos tentar analisar agora numa perspectiva mais individual. Quer dizer, hoje a violência e a criminalidade, ou a criminalidade, né? Mas aí numa perspectiva de atos individuais, atos de indivíduos. Né? Não mais, e aí, como é que se coloca isso? Você vê mais na perspectiva, é o crime, os grupos de criminosos, como é o combate a isso, a força da polícia para combater esses atos ou essas ações individuais? Como é que se analisa isso nessa perspectiva hoje? No meio urbano em particular. Né? Certo. A questão da criminalidade é debate hoje recorrente, seja na universidade, os acadêmicos tentando pensar e compreender o fenômeno, mas também é uma preocupação de todo gestor público, né? Seja nível municipal, estadual, federal. Hoje o Brasil se depara com uma realidade muito alarmante. Nós temos o índice carcerário, um dos maiores do mundo, né? Mais de 600 mil presos. O aparato jurídico também não consegue dar conta disso, ou seja, tem pessoas que estão presas que nem a justiça sabe que está presa, né? Pessoas que já passaram o tempo de estar presa e ainda continuam presas. E cada vez mais esse número vai aumentando, não só nos presídios que estão abarrotados, mas até mesmo nas delegacias, que não é missão da delegacia, é ter presos, né? Isso é um problema que deve ser pensado e também não se resolve com receita de bolo, né? Mas os dados estão aí, os números são bem alarmantes, né? Há uma proporção de aumentar cada vez mais. Há um debate hoje na sociedade, inclusive foi pauta aí da última eleição presidencial, de se diminuir a idade criminal, né? E isso também não resolve. Né? Há uma discussão também e até um anseio da sociedade de se resolver isso, e às vezes achar que uma das pautas que estava era a questão da liberação do porte de arma, né? E também isso é uma questão da sociedade brasileira que, desde a sua gênese, é formada a partir de uma matriz violenta. Desde quando os colonizadores vieram, a violência estava presente, né? Do massacre, do genocídio dos índios, a violência contra as minorias, no caso do processo de escravidão no Brasil. Depois, com o fim da escravidão, você tem todo um processo de marginalização dos escravos, que se tornaram livres. Isso é comum, isso foi comum ou é comum na América Latina como um todo, né? Na América Latina como um todo, mas você também tem os Estados Unidos, que também tem um dos grandes índices carcerários do mundo. Né? E tem pena de morte lá, é um dos poucos países ainda que mantém. E essa questão, ela passa muito também eu acho que me parece que pela descrença das pessoas de que os órgãos responsáveis pelo controle da violência, da criminalidade, possam resolver, né? Então, acha-se que com a pena de morte consegue se resolver. Você acha, uma pergunta filosófica, o programa filosofando, uma pergunta filosófica. Você acha que o ser humano é propenso à violência, a atitudes de violência, ou isso decorre desse conjunto de situações que você apresentou para a gente aí? Bom, se você for pensar pela uma matriz assim mais clássica da história do direito italiano, né, de Lombroso, ele pensa uma questão do germe, do germe, que as pessoas tinham aquela propensão a partir de algumas características físicas, e aquilo poderia gerar, né, uma criminalidade. Mas também tem autores que pensam o homem como um animal que é disciplinado, né? Não, e aí a própria organização da sociedade, se você for pensar em sociedades ágrafas, né, que os antropólogos chamam de controle do comportamento divergente, você vai encontrar alguma forma de controlar algum comportamento que não é considerado como adequado, né? No nosso caso, nós temos em algumas sociedades a pena de morte, a prisão. Em algumas comunidades indígenas, por exemplo, eles têm um banimento. Não há coisa pior para o ser humano do que ser banido. O ser humano é um ser social, ele precisa viver em comunidade. Mas algumas sociedades aplicam isso para determinadas
delitos que se cometem. Né? As grandes cidades, as grandes cidades, as metrópoles, favorece essa violência, favorece a criminalidade? Eu não digo que favorece, mas eu creio que ela pode aparecer com mais intensidade. Né? Nós temos vários meios de comunicação que criam uma sensação. A imprensa, né, sobretudo a imprensa sensacionalista, ela vive disso, né, de passar uma impressão de que há um caos generalizado. Com isso eu não quero dizer que exista violência ou criminalidade, ela existe. Né? Se você pega, por exemplo, os dados de Mossoró, é alarmante. A quantidade de pessoas que são mortas por arma de fogo nessa cidade durante o ano é um negócio absurdo. No Rio Grande do Norte como um todo, né? Os dados são bem elevados. Mas quando você vai analisar o fenômeno, o local onde aconteceu, são locais muito específicos, geralmente na periferia, briga entre gangues, acerto de contas. Acontece também do caso dessa violência ela ir para outros espaços, por exemplo, latrocínio. Né? Não é uma coisa ali muito pontual, resolução de conflitos entre os grupos rivais. Ela chega também para os outros cidadãos. Né? Então, mas a imprensa, ela passa essa dimensão de que há uma coisa tão generalizada que as pessoas começam a lidar com esse medo, né? E a imprensa, ela vai vivendo disso, sobretudo a imprensa sensacionalista. Começa a passar aquela sensação de que nas pequenas cidades, nas pequenas comunidades, isso não acontece, no entanto acontece em todo esse... Enfim. Bom, e nas grandes cidades. Mas, de qualquer forma, talvez a pergunta não tenha sido muito legal, se você considerar o fato de que existe formas distintas de violência, mesmo nas grandes cidades e nas pequenas cidades. Né? Formas distintas de criminalidade. Sim. Então não se poderia generalizar, dizer, olha, nas grandes cidades você tem um índice de violência altíssimos e nas pequenas cidades você não tem isso. Talvez pelo fato de que você haja distintas formas de violência, de criminalidade. Cada sociedade, ela lida com a sua realidade, né? com seus desafios. É muito comum você conversar com pessoas mais velhas, né, que têm mais idade do que nós, e elas dizem, não, no meu tempo não era assim, no meu tempo era mais calmo. Mas quando você vai fazer um estudo histórico e vai analisar os documentos, você percebe que havia outros tipos de violência que hoje não existe. Um dos casos que eu gosto muito de exemplificar, quando eu estou dando uma disciplina no mestrado, que se chama História do Crime e da Violência, Abordagens e Perspectivas, ou até mesmo com meus alunos da graduação, no começo do século XX, eu analisando a documentação policial em Fortaleza, dos anos 10, 20, era muito comum pais irem até as delegacias darem parte de homens que tinham deflorado as suas filhas. Né? O defloramento era um crime que hoje não acontece mais, no sentido de que o cara tinha prometido tirar a virgindade, mas que casaria, e acabava não casando. E aquilo ali resultava de, muitas vezes, da morte, ou seja, a parte masculina, o pai, o irmão, o tio, iam até a delegacia, impensado nos dias de hoje, o pai ia até uma delegacia da parte, mas isso era muito comum, e isso gerava violência. Né? Se você pega os tipos de crime que se tinham há 100 anos no Brasil, hoje não tem. Por quê? Porque aquela percepção mudou, a ideia, aquilo que era taxado como um motivo, né, que poderia resultar na violência, não é mais hoje. Então, cada sociedade lida com esses problemas. Um dos grandes desafios para qualquer pessoa que vá ser gestor público, né, na esfera municipal, estadual, federal, é pensar políticas públicas, sobretudo para os jovens. O maior índice de taxa de criminalidade são jovens de 13 a 17 anos. Muitos não conseguem nem chegar aos 17 porque morrem, envolvidos com droga, com tráfico, com grupos criminosos. Né? Então, é aí onde tem que ser centrar os esforços do Estado para tentar minimizar essa questão da criminalidade. Obrigado, professor Linhares. Obrigado a você por estar aqui conosco. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar conversando um pouco sobre um tema que eu tenho estudado há alguns anos. É com você então, Clara.
Você sabia que no final do século XIX e no início do século XX, as camadas mais pobres das cidades eram vistas pelas elites como perigo constante e portadoras de vícios inerentes à condição social? Assim, foi se construindo a imagem de que as classes populares eram naturalmente rudes e perigosas, e daí a ideia de indivíduos perigosos. A minha dica de leitura de hoje está pautada na necessidade que temos de, enquanto agentes sociais, sujeitos sociais, estarmos sempre atentos às diferentes interpretações do Brasil e à história dessas interpretações, bem como ao processo formativo, né? Em especial hoje, aqui no que se diz respeito ao Brasil republicano. Então, a minha primeira dica de leitura é esse livro. Aqui é uma coletânea da Boitempo de 2014, organizada pelo Lincoln Seco e pelo Luiz Bernardo Pericaz, chamado Intérpretes do Brasil. Este livro passeia por diferentes pensadores e diferentes pensadoras do Brasil e o pensamento desses intérpretes do Brasil, cada um deles é comentado por um especialista da área da atualidade. Ou seja, nós temos a oportunidade de ver o pensamento que vai de um Câmara Cascudo a um Caio Prado Júnior, o entendimento desses pensadores a partir de pensadores, de acadêmicos, de professores da atualidade. É um encontro de duas temporalidades ajudando a pensar o Brasil. A minha segunda dica de leitura, apesar de eu estar aqui com 3 volumes, né, na verdade é uma coletânea com 5 volumes. Eu trouxe aqui os 3 referentes ao período republicano, né? O primeiro organizado pela Lília Morris Schwartz, o segundo organizado pela Ângela de Castro Gomes e o terceiro organizado pelo Daniel Arão Reis. Cada um desses volumes editado pela Editora Objetiva e pela Fundação Mafre, compõem a coleção História do Brasil Nação, né, que vai desde o começo do Brasil Império até os dias atuais, né, até onde se pode ir, 2010, que foi quando a coleção foi lançada. Então, cada um desses volumes está composto por capítulos que correspondem à população e à sociedade, à vida política, a relação do Brasil com o mundo, o processo econômico e a cultura. É uma leitura que eu considero fundamental para entendermos os rumos do atual Brasil a partir desses temas tão fundamentais. A minha terceira dica é mais do campo da literatura. Trata-se de um clássico da literatura brasileira, o romance São Bernardo, do Graciliano Ramos, né? Essa edição aqui, um pouquinho mais velha que eu tenho, é a 46ª edição. Esse livro já está na 94ª edição. É um livro escrito, lançado em 1934, mas escrito aí na virada da década de 20 para a década de 30. Trata-se de uma obra que, apesar de ficção, está fortemente embasada num chão realista, a partir das experiências do autor quando tinha sido prefeito de uma cidade do interior de Alagoas, e a observação da política local e do mandonismo local e da chegada do que se convencionou chamar de capitalismo tardio. Então é um choque entre gerações de pensamento numa situação encravada no interior do Brasil republicano, mais especificamente no estado de Alagoas, que era o estado do Graciliano Ramos, quando ele ainda morava lá. Então, o conjunto dessas 3 obras, cada um com o seu estilo, cada um com sua pegada, um mais ligado à ficção, né? Pertencente ao campo da literatura, mas da literatura realista, que estava pensando esse Brasil agrário, que estava se modernizando no encontro com o capitalismo. Uma coletânea de professores
pensando o Brasil republicano nesses temas que eu elenquei, e um conjunto de também pensadores da atualidade observando o pensamento de grandes intérpretes do Brasil do que atuaram tanto do século XIX como no século XX. É isso. Nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Filosofando.